Fala fera, tudo bom? Sou Valentine Herold, repórter do blog do Vestibular NE10. Eu sei que você está aí entre uma hora de estudo e outra, deu uma pausa para aliviar, para aproveitar para ver um vídeo. Hoje a gente está aqui com o professor Paulo Neto, de Literatura do GGE, e vamos conversar especificamente sobre a prova do SSA1. Professor, esse aluno aí que está se preparando para fazer o SSA1, quais são os temas que você acha que ele mais tem que estudar? Tem algum tema que você aposta que vai cair nessa prova? Bem, olá a todos, olá fera, GGE. A prova do SSA1 ela é composta por 4 questões, assim como a do segundo ano e a do terceiro. E o que é que acontece? O conteúdo do ensino médio ele é distribuído ao longo desses 3 anos. No caso da prova do primeiro ano, o que é que o FERA ele vai encontrar? São 4 questões de uma prova de língua portuguesa com 12, e essas 4 questões elas geralmente são bem densas. As provas costumam ter cerca de 3 a 4 páginas só para essas 4 questões. Logo de início, como é o primeiro ano dele no ensino médio e o primeiro contato muitas vezes com essa literatura mais clássica, ele vai ter geralmente 4 questões que vão girar em torno de quê? Geralmente a questão 9 ela vai abordar um pouquinho dos conceitos acerca de literatura, o entendimento dele sobre gêneros literários, e daí é importante que ele saiba diferenciar o gênero lírico, o épico e o dramático. Entra naquela questão do que seria texto literário ou não literário. Aquela questão também voltada para as funções da linguagem, que é tanto abordado na prova de língua portuguesa como um todo, como em específico literatura, também pode cair, principalmente a função poética. Temos questões que muitas vezes envolvem textinhos das origens da literatura portuguesa, aí vem lá trovadorismo, humanismo e classicismo. Então, por exemplo, é muito comum cair uma pecinha, que é um livro exigido como leitura obrigatória, que é o Alto da Barca do Inferno. Então, esse livro ele pode ser abordado para explorar o gênero dramático, os aspectos do texto teatral dentro de uma determinada questão. E, geralmente, esses conteúdos, como eu acabei de falar, eles costumam cair nas 2 primeiras questões. É uma prova que eu acredito muito previsível, Sim. Desde o primeiro ano do SSA da UPE. São aqueles temas mais clássicos, né? Não traz nada de contemporâneo. Não, é tudo voltado mesmo para as origens da literatura, Certo. Tanto na Europa quanto no Brasil. Quando a gente fala de Brasil, aí nós vamos entender durante o primeiro ano o que a gente chama de período colonial. E esse período colonial ele vai estar composto pelo quinhentismo, que a gente costuma dizer que não é escola literária, é uma literatura sobre o Brasil, não do Brasil. Nós vamos ter a Carta de Pero Vaz de Caminha, a literatura de catequese do padre José de Anchieta. E aí o FERA ele vai se deparar, na maioria das vezes, com algumas abordagens acerca desse procedimento. Para não dizer que pode ser abordado algo mais moderno, em algumas situações podem cair textos ou até filmes, como por exemplo o Caramuru, né, que foi uma adaptação do livro para o cinema brasileiro e que ele faz uma revisão crítica do processo do nosso descobrimento. Então aí você já tem um procedimento em que se estabelece de um modo ainda meio que superficial, não tão aprofundado, mas que se estabelece essa relação da modernidade com a literatura mais antiga. Carlota Joaquina também, né? Carlota Joaquina que... também. Agora você apontou um detalhe que é interessante. O Carlota Joaquina é um filme que é exigido dentro do conteúdo do primeiro ano, mas que se a gente analisar direitinho, ele já pertence ao contexto do romantismo, que não está dentro do programa do primeiro ano, já seria o iniciozinho do segundo. Mesmo assim, nós que trabalhamos com o FERA GGE, ele está bem preparado porque ele vai, de uma certa forma, trabalhar todos esses filmes ao longo do ano. Então é bem claro, a gente deixa bem claro isso para ele. E, geralmente, o finzinho da prova, são as 2 últimas questões, elas vão envolver barroco e arcadismo. O barroco é a escola, né, a arte da complexidade, não é isso? Então, enfim, a gente vai ter ali, tanto no campo da literatura, quanto da pintura, da escultura, da arquitetura, a gente vai ter aquele conflito que é fruto do teocentrismo, antropocentrismo. É uma linguagem carregada, os textos geralmente estão bem complexos, diferentemente do arcadismo, que vai buscar simplicidade, harmonia e equilíbrio, aquela fuga da cidade para o campo em busca de uma vida simples, harmônica e equilibrada. Ou seja, é uma prova que ela contempla esse início da literatura, não considera uma prova difícil, mas é uma prova
densa. E eu acredito que o Fera GGE, que vem trabalhando isso desde o primeiro dia até o último dia nas nossas revisões, ele consegue se dar muito bem nas provas. Legal, professor. Então fica a dica aí, já que são assuntos densos, né? Assiste um filme aí de noite, fim de semana, que tem a ver com o conteúdo da prova, mas que também dá aquele respiro, né, nos estudos. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece que a gente está também trazendo sempre novos conteúdos no blog, dicas de SSA, dicas de Enem, dicas também de alimentação, de como organizar seu tempo de estudo. E bons estudos, até a próxima!